E aí, meus queridos, o que vocês me dizem? É possível suspender a exigibilidade do crédito tributário frente à ação anulatória com fiança bancária e ainda conseguirmos uma certidão positiva com efeito de negativa? Bom, aqui a resposta vai ser: é possível conseguirmos uma certidão positiva com efeito de negativa, em razão do artigo 206 do CTN, que diz: quando já ajuizada uma execução fiscal e houver garantia de juízo, será sim fornecida uma certidão positiva com efeito de negativa. Então, aqui, ok. Agora, não será possível suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por quê? Porque o que suspende a exigibilidade do crédito tributário é o que está previsto taxativamente no artigo 151 do CTN, que é moratória, depósito do montante integral, recurso ou reclamação na esfera administrativa, concessão de liminar ou em mandado de segurança, ou concessão de liminar ou tutela em qualquer tipo de ação, e parcelamento. E então o STJ compreende que, com razão, a fiança bancária não é a mesma coisa que depósito. Se tivesse sido apresentada uma anulatória com depósito, aí conseguiria suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do CTN. Mas como apresentou-se uma ação anulatória com fiança bancária, eu não consigo suspender a exigibilidade, porque só suspende a exigibilidade o que está no artigo 151 do CTN, e isso também em razão da previsão do próprio artigo 141 do CTN, que diz: as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário são hipóteses taxativas ao Código Tributário Nacional. Então, por essa razão, eu não conseguirei, por meio da anulatória e fiança bancária, suspender a exigibilidade, a execução vai correr, mas é possível, pelo 206 do CTN, que eu consiga, sim, uma certidão positiva com efeito de negativa. Por quê? Porque, na verdade, o artigo 206 diz: você conseguirá a certidão positiva com efeito de negativa se tiver uma das hipóteses que suspende a exigibilidade do crédito tributário ou se já ajuizada a execução fiscal, que é o caso, houver garantia de juízo. Como eu disse a vocês, aqui o STJ amplia no artigo 206 para compreender que qualquer garantia de juízo na execução fiscal permite a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Certo? Tranquilo? Pois então, como eu disse a vocês, fechamos agora o Código Tributário Nacional. Mas temos muita coisa ainda para estudar. E vamos, portanto, para a próxima matéria, vamos falar sobre as espécies tributárias. Mas você já não falou sobre espécies tributárias na nossa primeira aula? Eu falei quais são as espécies tributárias hoje existentes em nosso ordenamento jurídico. Mas a aula de hoje será voltada para esclarecermos essas características principais das espécies tributárias. Então, vejamos. Quando eu falo de espécie tributária, tributo, você sabe muito bem que tributo é um gênero. E que desse gênero há 5 espécies tributárias, quais sejam: nós temos os impostos, temos as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições e temos o empréstimo compulsório. Então, essas são as 5 espécies tributárias existentes em nosso ordenamento jurídico. E nós iremos, portanto, estudar as principais características e o que tem sido objeto de prova de concurso. Vamos iniciar com o empréstimo compulsório. Adoro empréstimo compulsório. Bom, para falarmos sobre o empréstimo compulsório, assim como para falarmos, na verdade, de qualquer espécie tributária, saiba que com 5 informações básicas, você vai acertar qualquer pergunta em sua prova de concurso sobre aquela espécie tributária. Então, não é nada difícil, não. Qualquer espécie tributária que a gente for estudar, você vai ver que são 5 informações básicas que você, sabendo elas, você garante qualquer questão. Eu garanto isso para você. Vamos lá? Como eu escolhi iniciar com o empréstimo compulsório, então a primeira informação sobre empréstimo compulsório: previsão legal.
Eu preciso saber aonde encontrar o empréstimo compulsório. E é no artigo 148 da Constituição Federal. Então, já vamos aqui colocar a nossa primeira informação importante a respeito do empréstimo compulsório. Previsão legal, artigo 148 da Constituição Federal. Essa é a primeira informação. Segunda informação. A segunda informação é saber quem detém o poder para criar um empréstimo compulsório. Então, eu tenho que saber isso. Quem? Quem detém o poder para criar um empréstimo compulsório? Trata-se aqui de uma competência privativa da União. Somente a União e mais ninguém poderá criar um empréstimo compulsório. Então, vamos lá. Somente a União e mais ninguém poderá criar um empréstimo compulsório. Segunda informação. Terceira informação é saber se essa espécie tributária poderá ser criada por meio de lei ordinária ou precisa ser criada por meio de lei complementar. Lembram-se lá das nossas primeiras aulas que eu disse a vocês que, via de regra, o que cria tributo em nosso ordenamento jurídico é uma lei ordinária? Mas existem, no entanto, 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar. Então, eu tenho que lembrar quais são esses 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar, tendo em vista que a regra é que o tributo possa ser criado por lei ordinária. Vamos lá. Os 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar são contribuição social residual, previsão no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, empréstimo compulsório, previsto pelo artigo 148 da Constituição Federal, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no 153, inciso 7 da Constituição Federal, e o Imposto Residual, previsto no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Esses 4 tributos, só poderão ser criados por lei complementar. Todos os demais podem ser por lei ordinária, mas o empréstimo compulsório, por força, claro, da Constituição, artigo 148, ele só poderá ser criado por meio de lei complementar. E aqui é que muitas vezes nós temos as pegadinhas. Por isso que eu falo, 5 informações básicas, você acerta qualquer pergunta. Por quê? Porque a primeira pegadinha é, o Estado vai criar um empréstimo compulsório. Falso. Só pode ser criado pela União. Aí, segunda pegadinha. A União, frente a uma calamidade pública, criou o empréstimo compulsório pela Lei 123. Opa! Falou só lei, não é lei complementar. E o empréstimo compulsório só pode ser criado por meio de lei complementar. Então, errada a alternativa também. Então, veja que são informações simples, mas que você tem que saber para não cair em nenhuma pegadinha. Então, essa foi a terceira informação. Quarta informação, saber para que será criado o empréstimo compulsório. Tá? Quando que a União pode criar o empréstimo compulsório? E a União poderá criar o empréstimo compulsório em 3 situações apenas. Então, são apenas 3 situações para que a União crie o empréstimo compulsório. Primeira, prevista no artigo 148, inciso 1, é em caso de guerra externa ou sua iminência. Então, colocamos aqui, primeira possibilidade de ser criado é em caso de guerra externa ou sua iminência. Guerra. Guerra, se estivermos frente a uma guerra ou na iminência de uma guerra, a União poderá, então, criar o empréstimo compulsório. A segunda possibilidade também está prevista no artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, e diz respeito à calamidade pública. Então, frente a uma calamidade pública, a União poderá, sim, se valer do empréstimo compulsório para arrecadar dinheiro e ter aqui as despesas extraordinárias pagas em razão da calamidade pública. Terceira e última possibilidade de ser criado o empréstimo compulsório, previsto agora no inciso 2, então, inciso 2 do artigo 148 da Constituição, é para investimento público de caráter
urgente e relevância nacional. Então, eu tenho aqui essas 3 possibilidades para ser criado o empréstimo compulsório. Essa foi a 4ª informação e, claro, extremamente importante. Quando que a União poderá criar? Só nessas 3 situações. Guerra, calamidade pública, investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Agora, a 5ª e última informação, você até já sabe, já até falei durante as nossas aulas, quanto ao respeito aos princípios da anterioridade do exercício e 90º, previstos lá no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, nós temos que, sempre que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que houver instituído ou majorado o tributo. Então, toda vez que um tributo for instituído ou majorado, ele só vai poder ser cobrado quando? No próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que houver instituído ou majorado. Isso tudo em razão da segurança jurídica e para evitar a surpresa ao nosso contribuinte que não estava acostumado a ter que pagar aquele tributo que acabara de ser criado ou que estava acostumado a pagar um valor e agora foi majorado. Ocorre, no entanto, que existem tributos que, uma vez instituídos ou majorados, em razão da sua criação ou majoração, da sua importância, digamos assim, eles não precisarão respeitar esses princípios. E é justamente o que ocorre no caso de ser criado o empréstimo compulsório guerra ou calamidade pública. Tanto o empréstimo compulsório guerra como calamidade pública não precisarão respeitar a anterioridade do exercício e nem mesmo a anterioridade 90º. Logo, podem ser cobrados imediatamente. E o porquê? Eu preciso decorar? Claro que não. É só você se lembrar. Gente, se foi criado o empréstimo compulsório guerra, em razão de guerra, tem como eu cobrar no próximo exercício financeiro, que é o ano seguinte, ou ainda esperar mesmo que seja 90 dias? Poxa, se foi criado o empréstimo compulsório em razão do evento guerra, se eu não cobro imediatamente, o que pode acontecer? É perigoso acabar a guerra, morrer todo mundo e não ter sido ainda cobrado esse empréstimo compulsório guerra. Então, toda vez que é criado qualquer tributo de guerra, esse tributo tem que ser cobrado imediatamente. Não vai respeitar a anterioridade do exercício e nem a anterioridade 90º. E o mesmo ocorre, é claro, para a calamidade pública. Ora, se a União está frente a uma calamidade pública e cria, para tanto, o empréstimo compulsório para custear essa despesa, é claro que deve ser cobrado imediatamente, sob pena de também morrer, Deus o livre, todo mundo, e não ter sido cobrado ainda esse empréstimo compulsório. Então, esses dois vão ser cobrados imediatamente, não respeitam a anterioridade do exercício e nem a anterioridade 90º. Agora, o terceiro, que está previsto no inciso 2, esse, por mais que seja para investimento público, de caráter urgente e relevância nacional, esse aqui respeitará tanto a anterioridade do exercício como 90 dias. Então, esse empréstimo compulsório, investimento público, caráter urgente e relevância nacional, respeita as duas anterioridades, tá? Respeita as duas anterioridades. Vai ter que esperar o próximo exercício e ainda vai ter que olhar para trás e verificar se já se passaram mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que houver instituído ou majorado aquele empréstimo compulsório. Ok? E a pegadinha aqui, nem preciso te falar, os empréstimos compulsórios não precisam respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade 90º. Falso. Porque os empréstimos compulsórios, eu estou dizendo o gênero, estou inclusive incluindo aqui o investimento público de caráter urgente e relevância nacional. E esse vai ter que respeitar tanto o próximo exercício como 90 dias. Então, só quem não respeita a anterioridade do exercício e 90 dias é o empréstimo compulsório guerra e calamidade pública,
Certo? Então, só para fecharmos aqui, para você perceber o quão simples fica você tendo em mente essas 5 informações, e pode testar aí seus conhecimentos, resolvendo várias questões que você vai ver. Qualquer questão a respeito de empréstimo compulsório, são essas 5 informações que vão ser cobradas. E ainda até reduzo para 4, né? Porque a previsão legal eu falo para vocês poderem estudar, mas muito difícil uma banca cobrar a previsão legal, a não ser no enunciado, que eu tenho visto já muitas bancas fazerem isso, a exemplo da UFPR, uma banca aqui do Paraná, que ela tem colocado no enunciado, eu acho que até como uma forma de assustar os candidatos, ela tem colocado previsão legal. Mas, de todo modo, não se assustem, não. Bom, então as 5 informações importantes sobre empréstimo compulsório são previsão legal, artigo 148 da Constituição Federal. A segunda, quem pode criar o empréstimo compulsório, você já sabe, é a União. A terceira, se pode ser criado por lei ordinária ou precisa de lei complementar, e o caso do empréstimo compulsório precisa de lei complementar, porque o artigo 148 da Constituição assim determina. Quarta informação, quando que a União pode criar o empréstimo compulsório? Em 3 circunstâncias, quais sejam guerra, calamidade pública e investimento público de caráter urgente e relevância nacional, certo? E a última informação é que o empréstimo compulsório, guerra e calamidade pública não precisam respeitar a anterioridade do exercício e nem 90 dias, mas o empréstimo compulsório, investimento público de caráter urgente e relevância nacional, esse precisa respeitar tanto o próximo exercício como 90 dias, certo? Então, passamos para a próxima espécie tributária. Vamos estudar sobre as contribuições de melhoria? Então, vamos lá. Mais uma vez, para sabermos sobre essa espécie tributária, 5 informações são importantes. Primeira informação a respeito da contribuição de melhoria, previsão legal. E onde encontrarei sobre contribuição de melhoria? Artigo 145, inciso 3 da Constituição Federal e artigos 70 não, deixa eu corrigir aqui, e artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Então, essa é a previsão legal. Segunda informação importante, quem pode criar uma contribuição de melhoria? E aqui você responde que trata-se de uma competência comum. Comum porque todos os entes poderão criar uma contribuição de melhoria. Sim, ela pode ser criada pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, todo mundo pode criar a contribuição de melhoria. Terceira informação. A contribuição de melhoria, ela pode ser criada por lei ordinária ou ela precisa de lei complementar? Lembram-se? Via de regra, os tributos serão criados por lei ordinária. Existem, no entanto, 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar, que são contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, e o Imposto Residual. A contribuição de melhoria, ela não precisa de lei complementar. Ela pode, sim, ser criada por lei ordinária. Mas é claro, você sabe, que se uma lei complementar criar uma contribuição de melhoria, não vai ter problema, porque quem pode mais, pode menos. Então, a contribuição de melhoria não precisa de lei complementar. Ela pode ser criada por lei ordinária, mas se porventura for criada por uma lei complementar, sem problema algum, ok? Pois bem, quarta informação sobre contribuição de melhoria. Quando que os entes podem criar uma contribuição de melhoria? Sempre que estivermos frente a uma obra pública e que decorra em valorização imobiliária. Então, para que seja criada uma contribuição de melhoria, eu preciso de uma obra pública que decorra em valorização imobiliária. Então, veja, não basta ter uma obra pública. Eu tenho que ter uma obra pública que decorra em valorização imobiliária para o contribuinte. Logo, se tiver apenas a obra pública, mas que não decorre em valorização imobiliária,
não vai poder ser cobrada a contribuição de melhoria. Ou ao inverso, se teve uma valorização imobiliária, mas que decorreu de uma obra privada, foi construído um shopping ali e valorizou o imóvel do contribuinte, mas não tem nada a ver com uma obra pública, não vai poder também ser cobrada uma contribuição de melhoria. Então, eu preciso desses dois fatores para que possa ser criada, constituída a contribuição de melhoria. Obra pública com valorização imobiliária. Exemplo, o asfalto. Passa o asfalto, é uma obra pública e que decorre em valorização imobiliária. Logo, pode ser, então, cobrada, criada, né, a contribuição de melhoria. Então, preciso desses dois fatores. É por essa razão também, e isso tem caído em várias provas de concurso pelas mais diversas bancas, é por isso que, quando falamos de contribuição de melhoria, hoje classificamos essa espécie tributária como um tributo vinculado de forma indireta ou ainda de forma mediata. Como assim? Primeiro, relembrando, o que é um tributo vinculado? O tributo vinculado é aquele que no momento que você paga o tributo, você sabe exatamente qual foi a contraprestação estatal. E é o que acontece com a contribuição de melhoria. Quando você paga a contribuição de melhoria, você sabe exatamente qual foi a contraprestação estatal, qual seja a obra pública que decorreu em valorização imobiliária. Agora, por que é denominado tributo vinculado de forma indireta ou ainda mediata? Porque não basta uma atuação estatal para que seja criada a contribuição de melhoria. Eu preciso ainda que haja valorização imobiliária. Então, por isso que hoje a doutrina classifica a contribuição de melhoria como um tributo vinculado de forma indireta, de forma mediata. Porque, além da atuação estatal, a obra pública, eu preciso que tenha a valorização imobiliária. E por isso que eu não falo que é direto. Porque se fosse direto, bastaria a atuação estatal para ser cobrado. Mas eu preciso de mais, eu preciso da valorização imobiliária. Logo, classificado como tributo vinculado, de forma indireta, de forma mediata. Certo? E a quinta e última informação? A quinta e última informação, nós temos previsão lá no CTN, e trata sobre o artigo 81 do CTN, que diz: quando criada uma contribuição de melhoria, a contribuição de melhoria deverá respeitar dois limites, quais sejam: tem que respeitar um limite individual e um limite geral, ou também chamado de global. O que vem a ser esses limites? O limite geral diz respeito ao quanto foi gasto efetivamente com a obra. Quanto foi gasto efetivamente com a obra. Já o limite individual é o quanto teve de valorização imobiliária para o contribuinte. É por essa razão, portanto, que pode acontecer de um vizinho pagar mais contribuição de melhoria do que o outro vizinho. Porque depende desses dois limites para que seja verificado quanto é devido de contribuição de melhoria. O limite geral, o quanto foi gasto efetivamente com a obra, e o limite individual, que é o quanto valorizou para cada contribuinte. Eu vou trazer um exemplo aqui, só para você compreender o que é o respeito a esses limites. Imagine que determinado município fez uma obra pública de R$55 mil, só para facilitar meu cálculo, tá, gente? Então, coloco aqui, município teve uma obra pública que gastou R$55 mil. Essa obra pública trouxe a valorização imobiliária para 15 moradores. Então, 15 moradores tiveram valorização imobiliária, sendo que cada um deles teve uma valorização na monta de R$5 mil. Como cada um deles teve uma valorização de R$5 mil, a pergunta é: pode ser, portanto, cobrado R$5 mil de contribuição de melhoria? E a resposta é não. Não, por quê? Porque eu tenho que respeitar os dois limites, quais sejam
tanto o limite individual quanto o limite total. Se eu cobrar 5 mil de cada um dos 15 moradores, ok, respeitou o limite individual, porque eu tive uma valorização imobiliária na monta de 5 mil. Mas se eu cobrar de cada um desses 15 moradores, 5 mil, teremos uma arrecadação no montante de 75 mil reais, que ultrapassa os 55 mil gastos com aquela obra pública. Logo, isso causaria um enriquecimento ilícito para o município. Então, por isso que o artigo 81 do CTN esclarece: na hora de ser cobrada a contribuição de melhoria, deverão ser observados os dois limites, o limite individual e o limite total. Individual, quanto gastou com a obra, o quanto valorizou, para cada contribuinte, e o limite total, quanto foi gasto efetivamente com a obra, certo? Mais uma vez, para finalizarmos, então, a contribuição de melhoria, para que você compreenda quais são as 5 informações importantes. A primeira, previsão legal, artigo 145, inciso 3 da Constituição e artigos 81 e 82 do CTN. A segunda informação importante é quem pode criar uma contribuição de melhoria, e a resposta aqui é todo mundo. Uma competência comum, pode ser criada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. A terceira informação é se precisa de lei complementar ou pode ser criada por lei ordinária. E aí a resposta é pode ser criada por lei ordinária, não precisa de lei complementar. Quarta informação, para que será criada uma contribuição de melhoria? E será criada para custear uma obra pública que decorra em valorização imobiliária. E a última informação é, quando criada a contribuição de melhoria, deverá ser observado tanto o limite individual como o limite total. Limite individual, quanto valorizou aquela obra para cada contribuinte. Limite total, o quanto foi gasto com aquela obra. Ok? Agora, é claro, passamos para a próxima espécie tributária. Nós já falamos sobre o empréstimo compulsório, já falamos sobre a contribuição de melhoria e agora avançamos e falaremos sobre as taxas. Também 5 informações importantes sobre taxas. A primeira, previsão legal. Onde encontrarei sobre taxas? As taxas, elas têm previsão no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal e artigos 77 a 80 do CTN. Então, primeira informação foi. Segunda informação, quem pode criar uma taxa? E aqui você responde, todo mundo. A taxa também detém competência comum, de modo que qualquer ente pode criar uma taxa. Então, a taxa pode ser criada pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, qualquer um pode criar uma taxa. Terceira informação, a taxa precisa de lei complementar ou pode ser criada por meio de lei ordinária? Não precisa de lei complementar. Juro que é a última vez que eu vou repetir, tá? Porque, via de regra, os tributos são criados por lei ordinária. Existem só 4 tributos que precisam de lei complementar, que são contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF, imposto residual. Então, a taxa, ela não precisa de lei complementar. Ela pode, sim, ser criada por meio de lei ordinária. Terceira informação foi. Quarta informação, vamos lá. Qual que é a quarta informação? Quando será criada uma taxa? E as taxas podem ser criadas em 2 circunstâncias. Quais sejam? A primeira possibilidade de ser criada uma taxa é frente ao exercício regular do poder de polícia. E eu já te explico o que significa, é claro. E a segunda possibilidade de ser criada uma taxa é pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Então, essas são
as duas únicas possibilidades de ser criada uma taxa. Convido vocês para o nosso terceiro bloco para falarmos sobre essas circunstâncias em que as taxas serão criadas, bem como para trazer aqui exemplos práticos que muitas vezes são cobrados nas provas de concurso. Te espero no nosso terceiro bloco.